Olá, gente linda, gente querida, estamos em mais um Pode Liderar, o podcast que você ouve e já pode liderar. E o tema de hoje, liderança e a missão no Rio Grande do Sul. Gente, esse povo que já fez a primeira viagem missionária, a segunda viagem missionária, é sobre isso que nós vamos falar hoje. Vamos começar apresentando a mesa. Caleb, qual é a sua vocação hoje? O que você faz? Diga aí, diz aí. Fala pessoal, meu nome é Caleb, sou seminarista da igreja, tenho 21 anos, também sou fotógrafo e isso. Supervisor e líder de célula. Supervisor e líder de célula de pré-adolescentes. Maravilha. Rô. Eu sou Rosália, tenho 56 anos. Hoje a gente ajuda pessoas com um conflito em sua sexualidade. É um trabalho bem intenso e bem legal também. Ministério Paz com Deus? Paz com Deus há 22 anos. Só? Só. Coisa linda, hein, Rô? Que bênção. Bom, ó, minha esposinha todo mundo já conhece, já estivemos juntos em vários episódios. E vamos falar então de como foi essa experiência de socorrer socorrer o estado do Rio Grande do Sul nesse período tão intenso de chuvas, enchentes, deslizamento, mortes. E fala aí, amorzão, como é que surgiu a ideia da viagem? Uau, vamos lá. Bom, a viagem nasceu primeiro no coração de Deus, né? E aí, como tudo na vida, o Senhor nos coloca na sua missão. Um dia, é para contar do comecinho mesmo? De forma resumida, mas sim, pode falar. Um dia, num domingo pela manhã, Daniel foi para a igreja para pregar e aquele dia eu fiquei em casa, eu estava dormindo, que o nosso final de semana tinha sido bem intenso, e eu acordei com uma voz que me chamava e falava assim, desperta, eu quero você lá. Desperta, eu quero você lá. E quando eu acordei, é lógico, a gente vinha ouvindo, né, já toda aquela situação que estava ocorrendo no Rio Grande do Sul, das enchentes, da destruição que estava acontecendo, e eu tinha convicção de que era isso. Meu coração já estava muito movido naquela direção, mas quando eu acordei com essa voz falando, desperta, eu quero você lá, eu tinha convicção de que era no Rio Grande do Sul. Aí naquele domingo mesmo, o Daniel chegou da igreja, eu sentei e falei para ele, amor, Deus me chamou e eu nunca tive, é bom registrar, né? Nunca tive nenhum chamado missionário. Você conhece bem, né? Específico. Missão, nunca fui. Cidade, exato. Nação, né? Enfim. Nunca tinha tido nenhum despertamento nesse sentido, nessa direção. E aí eu cheguei para o Dani e falei, Dani, eu estava dormindo, acordei, ouvi uma voz assim, e eu acho que Deus está me chamando para ir para o Rio Grande do Sul. Só que o que você acha? Você me permite ir? Não? E aí o Dani falou, se você vai, nós vamos. E assim foi legal começou a conversa, né? Isso, naquele domingo, na intercessão missionária, né? A gente, todo domingo, todo culto, a gente ora por uma nação, por uma... enfim, por um motivo missionário. E nós mudamos, evidentemente, ao invés de orar por alguma nação, não me lembro qual era, a gente orou pelo Rio Grande do Sul. E antes de subir para pregar, eu tive uma comoção muito grande, comecei a chorar. Até um presbítero da igreja foi até na antessala, assim, depois da oração missionária, né, antes da pregação, e ele foi lá para me dar um abraço e tal, e foi interessante que eu estava quase me recompondo, assim, porque as orações pelo Rio Grande do Sul, naquele momento, entendendo que é o nosso povo, são os irmãos cristãos que estavam lá, né, mas Deus confirmou no teu coração, no nosso coração, e naquela semana tudo aconteceu, né, as portas se abriram. O que nós conseguimos levantar para ir para lá? Levantamos só um ônibus com 42 pessoas para ir para o Rio Grande do Sul. Alguns dos que foram, nós 4 fomos na primeira viagem. Como que foi então para você, Caleb, o despertamento para ir para essa viagem? Foi muito legal porque, assim como a Cá também teve esse lance com Jesus, naquela semana, acho que todo mundo ficou meio impactado. Eu lembro que eu sou líder da intercessão também dos jovens, né? Então naquela semana a gente estava orando por essa causa também, pelo Rio Grande do Sul, então todo mundo estava meio comovido já, você entrava no celular, TV, todo mundo falando do Rio Grande do Sul, então quando surgiu a oportunidade, né, quando a Cá fez o convite, não teve nem como não falar não, já fui conversar com o pessoal do trabalho, preciso ser liberado um pouquinho antes para poder viajar, e então foi muito de Deus, assim, todo esse mover, né, da igreja se mobilizando, a gente viu muita gente contribuindo, empenhada, indo ajudar com o caminhão para ser preparado com as doações. Então foi algo assim instantâneo já, que tipo, vamos para cima, Jesus tem algo para esse lugar, então vamos para lá. Muito legal. E você, Rô, como é que foi o despertamento? Olha, eu tenho um lema, eu acho que eu já nasci com isso, de ajudar. Eu gosto de ajudar as pessoas. É uma coisa... eu tenho uma satisfação, um prazer dentro de mim de ajudar. E quando
a gente ficou sabendo através da igreja, e tanta gente na igreja, para quem sou eu, né? Mas Deus sabe. E aí eu fui convidada de estar nesse meio. E é tão bacana, porque eu lembro da minha mãe dizia assim, olha, é melhor ajudar do que ser ajudado. Uhum. Então, para ir para lá ajudar, foi uma gratidão, apesar de ver toda aquela devastação, aquela catástrofe, assim, mas foi muito bom para mim ir lá, poder ajudar, fazer tudo que foi designado pela missão local fazer. Uhum. Então, e a situação estava feia mesmo, Rô, do que você imaginava, do que você viu? Muito mais. Muito mais? Muito mais, porque a televisão não mostra a realidade, né? E quando a gente depara com toda aquela... é um cenário que eu acho que a gente só pode falar quem viu, né? De ver aquela devastação, aquele povo sem casa, aquelas ruas cheias de entulhos. É assustador, é triste, não tem como relatar, só os nossos olhos mesmo para ver e falar mesmo. Bom, nós, até para testemunhar um pouco, né, nós fomos em um ônibus, 42 pessoas, com direito à fila de espera, né, outras pessoas gostariam de ir. Nós carregamos um caminhão, uma empresa levou um caminhão com donativos da nossa igreja, uma outra empresa levantou cestas básicas, kits de higiene pessoal, descarregou no período em que a gente estava lá, a gente ajudou a descarregar, ou seja, 2 carretas, um ônibus cheio de gente, cheio de doações e mais a disponibilidade para trabalhar. Chegando lá, como que foi? Qual foi o seu trabalho específico, amorzão? Da primeira vez, Isso, vamos falar da primeira. Da primeira vez, fui colocada para cuidar da parte de logística, né, de chegada de carretas com as doações, o que estava dentro da igreja, lá a Igreja AME, né, que fica aí o nosso abraço até, né, para a Igreja AME, que nos recebeu com tanto carinho, tem nos recebido. Pastora Rosana e pastor Rudy Tunerman, casal fantástico. Fantástico. AME Lajeado. E... lá dentro da igreja, então eles estavam colocando tudo que estava chegando, estava sendo colocado dentro da igreja, mas como foram chegando muitas doações, então estava tudo meio de forma bagunçada, digamos assim, né? Sem muita triagem, enfim. E aí, quando nós chegamos, a primeira coisa que fizeram foi, você fica aqui para fazer logística, e diga-se de passagem. Eu falei, Deus, logística não! Não sei fazer logística, Deus. Mas isso, inclusive, na prática, é legal. Qual que era o seu trabalho? Você cuidava das doações que chegavam, saíam? Eu cuidava da chegada, da saída, mas ali no todo coordenava a equipe e o pessoal, as famílias que vinham até a base para serem assistidas, né, com as doações, os pastores que vinham trazendo o pedido das famílias, pastores que foram muito atingidos e que tinham famílias nas suas igrejas que foram atingidas, eles vinham para retirar os pedidos das famílias. Eu ajudava nisso tudo, na separação, no envio desses itens, cesta básica, produto de limpeza, colchão, travesseiro, enfim, tudo que pode se imaginar, porque perderam tudo mesmo. Muita gente ali perdeu tudo. E então a gente tinha contato com as famílias, algumas famílias diretamente, outras com os pastores que estavam fazendo esse trabalho. Outras entidades que iam até a base, que a nossa base é grande lá, né? Iam buscar carregamento, caminhão inteiro, caminhonete inteira para levar para outras bases de assistência, né? O pessoal que estava atendendo, por exemplo, até o pessoal nessa hora, é muito lindo ver, né? O pessoal ajudando os indígenas, que também foram atingidos. Lá tem muitas regiões indígenas, então eles vinham, buscavam tudo e levavam até as aldeias, porque o pessoal estava sem condição. Nós tínhamos lá a ajuda do pessoal do SOS, que eles também chegavam, preciso disso, preciso daquilo. A equipe que saía para trabalhar e fazer limpeza chegava, preciso disso, daquilo, não sei o quê, porque estou indo para tal casa limpar assim, assim, assim. Então a gente fazia todo esse trabalho de envio, né? Legal. E você, Calebão, qual foi o teu trabalho específico lá na primeira viagem missionária? Na primeira viagem, eu lembro de ter ficado, acho que um dia e meio na área de comunicação. Então a gente servia fazendo vídeos, produzindo fotos, para arrecadar doação. Então, nosso trabalho foi mais voltado à área da mídia social. E a partir desse um dia e meio, aí eu comecei a entrar na equipe do Pé no Barro. Que, tipo, é muito mais legal, porque você vê estar com as pessoas. Pra mim, né? Tem gente que ama estar lá na mídia e tudo mais, mas acho que pra mim foi muito mais especial poder ajudar as pessoas ali e estar junto, porque quando se trata desses cenários, assim, muito de muita destruição,
de muita coisa ruim. Eu que sou fotógrafo, tô acostumado a fazer várias fotos, tananã, e naquele cenário a foto mais bonita, teoricamente, era o cenário mais triste. Então, para mim, foi meio difícil estar ali no primeiro dia, no segundo ali, trabalhando nessa área. Até orei bastante, depois conversei com a Cá para estar mudando, porque gerou algo no meu coração, assim, de querer estar ali com as pessoas, sabe? E sentir, poder abraçar alguém e estar ali com alguém de forma... demonstrar amor, direto de demonstrar amor. Então, é até engraçado que a gente vai lá com uma ideia e depois Jesus vai mostrando outros lugares pra gente servir. Igual a Cá falou, pô, achei que eu não ia ficar na área de logística, mas Jesus me chamou para estar na logística. Então eu achei que ia ficar só na área da mídia, né? Mas depois eu vi que Jesus me chamou para estar ali no Pé no Barro, que é a equipe que tá mais limpando as casas, cuidando mais do serviço braçal e tudo mais. Então foi muito importante e legal ver Jesus fazendo isso. Eu me lembro do primeiro dia que nós estávamos lá, né? E a nossa viagem atrasou um dia por causa das chuvas. O dia que nós íamos, choveu muito, a gente precisou atrasar um dia a nossa viagem. E aí no primeiro dia que nós efetivamente trabalhamos, foi a terça-feira, eu me lembro bem. E no final da tarde, quando vocês estavam chegando, vocês foram me mostrar os vídeos e as fotos que vocês tinham captado. Eu não dei conta de ver. A emoção só de ver assim, eles trabalhando lá. Eu fui tirar uma foto de vocês, né, para registrar a equipe de comunicação, e eu fui vendo vocês trabalhando. Tava você, Fred e Sara, a Camis. Eu, Fred, Sara, Camis Leal e o Luquinhas Palhares. 5 pessoas da nossa igreja e todo mundo trabalhando com a comunicação. Foi lindo de ver. Mas foi muito emocionante, foi impactante, porque eu não fui naquele dia, eu não fui pro pé no barro, eu não fui no campo, né? Eu fiquei na base junto com a Cá, ajudando ali na logística. E quando eu vi as imagens, foi muito impactante. A primeira vez ali, ver o que vocês, diferentemente da televisão, né? Que a gente tinha uma noção, mas ver o que vocês captaram de imagem, de drama, de realidade, foi muito impactante, eu não dei conta de ver. E você, Rô, qual foi o teu trabalho específico na primeira viagem missionária? Eu fiquei ajudando numa escola, numa igreja, e limpamos o banheiro de uma casa porque não deu tempo, né? Aquela sexta-feira a gente tinha que vir embora, e aquele senhor pediu ajuda, e nós fomos ajudar. Mas, assim, é um cenário de você ver todos aqueles legos das crianças, cheio de lama. É como você fizesse uma ganache tão forte, jogasse no ambiente todinho e toda a cor fosse embora e ficasse só a cor da ganache. Então, assim, aí você tirar em cada lego aquele tanto de lama, as carteiras das crianças, a escola, e jogar tudo aquilo fora, porque muita coisa a gente tinha que jogar fora, né? E a igreja também. E essa casa desse senhor, ele foi lá pedir ajuda para a gente, aí a gente comunicou o líder, né, lá da base, se a gente poderia ajudar. Foi eu e um amigo, Vili, nós fomos limpar, e aquele senhor não tem, porque assim, na escola a gente tinha caminhão de água para limpar, porque devido à destruição, os canos foram tudo embora, a eletricidade também não existia. E na casa não tinha caminhão-pipa para levar água. E ele tinha um lago atrás da casa dele, bem sujo. Lá ele estava lavando as roupas, lá ele lavava as louças dele, conforme dava. E como tem muito cachorro abandonado, um cachorro mordeu ele na rua, derrubou. Então ele estava machucado e não podia fazer peso, e o médico falou que não podia molhar. E aí ele não podia fazer nada. Então aí a gente foi limpar lá e tadinho, ele com dor nas costas. Eu falei assim, então o senhor fica com a sua esposa, com a sua cuia de chimarrão lá na frente. Deixa essa tarde por conta da gente. Ô, Rô, deixa eu te fazer uma pergunta. Você está falando de um casal, é isso? De um casal. Um casal e uma casa. Uma casa no Vocês foram em finalzinho. quantos lá? Nessa casa nós somos em 2, mas na escola a gente estava em mais ou menos 20 pessoas, porque o trabalho era muito grande. Tá. Que era a escola e a igreja, bem do ladinho. Deixa eu focar no casal aqui, mas você não acha que não é muito pouco um casal ser ajudado? É muito pouco. E ainda assim, dá Vale a vontade pena? de ir fazer. Dá. Eu queria ficar lá, por mim eu estaria lá, porque a demanda é muito grande. Então aí você fica sabendo assim, às vezes 2 horas que você passa na casa de alguém já faz diferença para eles. Então esse casal, por exemplo, eu peguei lata de 20 litros de água. Uau. Da lagoa e subia naquela lama, entrava num banheiro, é uma coisa surreal, não dá para relatar a quantidade de lama. E eles tinham uma pequena de costura.
máquina de costura? Eles tinham umas 4, 5 máquinas de costura que eles costuravam. As máquinas estavam toda tomada pela lama, toda. Então, Ou seja, não tinha como usar. Não. E eles não tinham nem como cozinhar, né? Porque não tinha água limpa. Você lembra o nome deles, não? Eu não lembro. Uhum. Qual que é o sentimento que você acha que eles tiveram de vocês? Gratidão. Gratidão, né? Porque assim, não só da primeira vez, como da segunda vez, todo mundo que eu pude conversar era assim, se não fosse vocês aqui, vocês assim, não só a primeira IPI geral, porque a gente viu que a igreja em peso que está ajudando, né? Então, se não fosse vocês, o que seria de nós? E é verdade, porque eu vi, se não fosse nós, como igreja, ajudando aqueles nossos amigos gaúchos, eu não sei o que seria deles. Então vamos lá, vamos explorar esse assunto um pouquinho, talvez todo mundo possa falar. Qual é o papel da igreja na hora da urgência de uma catástrofe natural? Deus, de alguma forma, permitiu que os rios subissem por conta de chuvas caindo, barrancos deslizando, são uma catástrofe natural. Qual é o papel da igreja de Deus nas catástrofes naturais do Criador para socorrer pessoas? Onde vocês acham que a igreja encontra um papel relevante para fazer a obra de Deus para pessoas diante de Vocês estão entendendo? Né? Como é que você fala, não, Deus te abençoe, pera lá, mas Deus está mandando essas chuvas aqui, uma região muito incrédula. Como que a gente regula essa questão? É para mim? Pergunta? Para todo mundo. Para todo mundo. É muito interessante a gente pensar nessas questões. Tem algumas pessoas que têm ido para a mídia e falado coisas tão absurdas a respeito disso, no sentido de, eles estão sendo castigados. Eu não vejo castigo de Deus. Não vejo. E quem fala esse tipo de coisa podia ficar de boca fechada. Porque é um desserviço para o reino de Deus, inclusive. Você vê uma pessoa amada sofrendo e achar que Deus está castigando, né? Exato. É gente que não conhece Deus, né? É isso. Verdadeiramente não. Enfim, mas dentro disso, o papel da igreja que eu vejo é justamente, a gente chega lá e o que a gente mais ouve é o agradecimento, o olhar de esperança que nasce na pessoa quando a gente chega. E nós cremos que Jesus é a esperança. Então, catástrofes vão acontecer em vários lugares, de várias proporções. E isso não quer dizer que Deus perdeu o controle ou que Deus não ama aquelas pessoas ou coisa do tipo. Pelo contrário, eu vejo, inclusive, uma oportunidade para a gente, como igreja, de exercermos o nosso chamado como igreja, que é não ficar dentro de 4 paredes, porque isso não é igreja. A palavra igreja é eclésia, que é chamados para fora. É fora. Se é fora, a gente, muitas vezes eu vejo, inclusive, um despertar de Deus para a igreja, dizendo assim, vocês não estão entendendo o que é igreja. Igreja não é sobre isso daí, não. Igreja é quando você está lá. A palavra fala que nós somos a carta aberta, né? Nós somos a carta que o mundo lê, né? Exato. Então a igreja é a Bíblia sendo praticada, né? Sim, e aí quando você entra, você tem a oportunidade teve uma senhora da primeira vez que eu fui, essa me marcou bastante, porque eu estava brava, né? Porque eu ia cuidar só de logística. E Deus falou assim, você vai estar onde eu quero que você esteja, não é onde você quer estar. E aí essa senhora chegou para receber as coisas que ela tinha pedido, a gente separou, e quando eu entreguei as coisas para ela, e não é a Camila entregando, não é a Camila que conseguiu, não tem a ver com a Camila em si, né? Mas eu tive a oportunidade de receber o abraço de volta daquela pessoa, chorar porque tinha perdido tudo, e aquilo que ela estava recebendo, ela estava tão grata que ela chorou de comoção por estar recebendo da gente algo, sabe? E ela falar assim, olha, obrigada por vocês terem vindo, obrigada pelo serviço de vocês. Muitas vezes as pessoas querem que a gente fique falando, inclusive pregando o tempo todo, né? E foi... Ai, meu Deus. Daqui a pouco eu lembro quem que falou, mas que a gente tem que ter um jornal na mão e a Bíblia na outra, né? Porque nós estamos... Não. Foi... Ai, não vou lembrar. Depois eu lembro, gente. Aguenta aí. Não foi... Bom, enfim. E nesse sentido, a gente precisa entender mesmo a realidade do que está acontecendo, e mais do que nós falarmos, nós temos que viver o que nós cremos. E Jesus, a Bíblia fala que Jesus, por onde ele ia à procura das pessoas que estavam enfermas, das pessoas que precisavam de ajuda.
E eu vejo a igreja tendo a oportunidade de ser como Jesus é, de ir atrás, de cuidar das pessoas, de cuidar da ferida. Nós tivemos oportunidade nessa segunda vez de ir até uma família que eles, bem ao fundo da casa, eles ficaram por 3 dias no forro da casa até serem socorridos. E enquanto eles estavam lá em cima, eles tinham alguns bichinhos, né, alguns animais. As galinhas todas morreram, um cachorrinho morreu, o outro conseguiu se salvar. E eles tinham 2 vaquinhas. Uma, só Deus sabe onde foi parar. A outra, ela ficou presa na árvore, Uma pelo forquilha, pescoço. Né? Isso, numa forquilha. E quando nós chegamos, foi um lugar onde ninguém tinha conseguido chegar ainda, porque estava tão... Lá funciona assim, tem lugar que ainda, infelizmente, não tem acesso. A destruição é tão grande que... Só talvez helicóptero, né? Isso. E de carro mesmo, era muito difícil. E nós tivemos a oportunidade. 2 caminhonetes 4x4. Isso. E nós conseguimos chegar. E quando nós chegamos, nós fazemos o trabalho de espia, que é assim que o pessoal da base nos designou, né? Vocês vão como espia, ver até onde vocês conseguem chegar. E Deus, né, aprove ao Senhor que a gente conseguiu chegar num lugar que ninguém tinha conseguido ainda. Sim. E aí, nós espiamos a terra, vimos o que a terra precisava, voltamos para a base e no dia seguinte nós fomos com a ajuda que eles precisavam. E o que é mais lindo, o trabalho da igreja é o trabalho de Jesus quando a gente entende que onde Jesus chega, tudo se transforma. E... A emoção bate, né? Porque ajudar pessoas lá na prática, né? Vocês até tacaram fogo na vaquinha, né? Isso. Onde Jesus chega, tudo se transforma. E cada uma das histórias é a história de transformação. É lavando uma cozinha e transformando aquela cozinha em limpinha. Essa família em específico, eles compartilharam que estavam sem água potável e eles lavando, gente, os copos assim numa bacia cheia de lama, de água de lama, para tentar limpar o que sobrou. E vocês levaram água potável? E nós levamos daí água potável, colchão para eles que eles estavam sem, produtos de limpeza. Nós fomos levando a necessidade das pessoas. E Jesus, ele sacia a gente da nossa necessidade. Ele vem com o que nós precisamos, né? Ele é o provedor. E aí, quando eles compartilharam, falaram assim, o maior problema, a gente nem quer que vocês fiquem indo muito lá no fundo, porque uma vaca nossa morreu, a gente ouvia ela chorando. E isso é bem difícil, né, gente, para uma família, pensa. A vaquinha no sítio é quase um pet, né? Produtora de leite e tal, e assim por diante. E aí, eles falaram, ela morreu lá e a gente não tem como tirar. Já fazia 1 mês, gente, que a vaca estava presa lá, então imagina o cheiro. E aí, quando nós voltamos, nós chegamos, ajudamos a limpar o quintal, tirar alguns entulhos, colocamos o que estava seco lá na vaquinha e a gente queimou a vaca. Né, para que nessa ocasião estavam todos vocês, né? Os 2 carros. A Rô não estava. Estava em outro lugar. Então. Mas os demais estavam com a gente. E aí nós tivemos a oportunidade de mudar o cheiro. Nós somos o bom perfume de Cristo. Uau. Calebão, e como é que é, então, ser igreja, tirando entulho de uma casa? Você não está tocando worship, você não está lendo a Bíblia, você não está pregando, você não está falando de Jesus, mas a pessoa está lá com a casa toda destruída e vocês tirando a lama, os entulhos para fora. Como é ser igreja nesse cenário? Então, essa viagem me marcou muito. Até você fica meio emocionado de lembrar dos detalhes, das histórias, porque acho que para todo mundo que foi, né, era uma expectativa, mas chegar lá é outra realidade, é muito pior do que a gente imagina. E eu pude ver assim, entender de Deus, até descobrir assim novas facetas de Jesus que eu nem sabia que existia assim, tipo, nunca tinha vivido isso. E para mim foi muito marcante, porque por gostar muito de evangelismo, de falar de Jesus para as pessoas, chega num lugar que ninguém tem nada, tipo, perdeu tudo. Como é que você vai falar? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Fiquem em paz. Você vê Senhor é meu pastor e nada me faltará. Né? Pô, tá faltando tudo. Você vê que isso não vai ser uma forma tão boa de apresentar Jesus para a pessoa. Então, no meu caso, eu vi muita oportunidade de ser igreja servindo, sendo as mãos, os pés de Jesus, mas principalmente olhando com olhos de amor, né? Eu lembro que a história mais marcante, assim, para mim, dessas 2 viagens, foi no último dia da nossa primeira viagem, onde eu pude estar servindo lá no Pé no Barro com uma equipe da nossa igreja, tinha uns 10 lá, eu acho, e a gente estava servindo numa casa e o Ricardão, que trabalha na igreja também, que estava com a gente, ele veio mais
por último, assim, na fila, e o senhorzinho parou ele, seu Valdir, e pediu ajuda, né? Ele falou que tinha orado, e daí quando viu o barulho da gente andando na rua, barulho do caminhão que passou lá, ele saiu correndo de casa para pedir ajuda, e ele encontrou o Ricardo, e a gente já tava lá numa casa mais pra frente, o Ricardo já me ligou, falou, cara, você consegue vir com mais alguém? Porque tem um senhorzinho precisando de ajuda. E daí eu lembro que eu perguntei, e a Lilian topou aí comigo. E daí foi eu, a Lilian e o Ricardo. Quando a gente chegou na casa desse senhor, seu Valdir, a gente viu, tipo assim, não tem como, não vai dar pra limpar a casa desse senhor em um dia. A gente vai ter que chamar todo mundo. E a gente começou a limpar, né? Em 3, e assim, dava muito difícil. Era muita lama. Acho que eu nunca tinha visto tanta lama assim dentro da casa de alguém. E os móveis todos tudo, perdeu tudo. Perdeu tudo. Tinha bastante lama em várias casas lá, mas nessa tinha muita lama. Não tinha visto tanto de lama Seu que Valdir tinha. mora bem na beirada do rio mesmo, Sim. assim. Subiu a lama até... Subiu tudo, até o segundo andar, perdeu o telhado da casa. E... eu acho que quem tá nos assistindo viu, né? Que as casas foram submersas, Sim. né? E não é só água, é lama, né? Não, é lama. E é muita Quando lama. seca, fica e é uma sujeira. lama que não é só terra, né? A gente pensa em lama, tipo água e terra, mas é tipo concreto, areia, pedra, lama. Então vai juntando, fazendo um bolo lá que vira um negócio difícil pra caramba de tirar. Fora o encanamento, né? De Sim, esgoto é, que misturou. fedor. Tudo, né? Tudo era fedido, triste. sujo. Então, quando o seu Valdir se deparou com o Ricardo, pediu ajuda, a gente foi lá, a gente começou a perguntar, né, indo servindo, começamos a fazer perguntas para ele, começamos a fazer uma amizade com ele, né? E eu vi que foi muito especial, porque durante o dia ali, durante aquelas primeiras horas que ainda estava assim a equipe completa, ele foi abrindo o coração, pouco a pouco. Acho que todo mundo que serviu um pouquinho no campo também percebeu que, às vezes, a galera fica meio apreensiva, tipo, quem que são esses doidos aqui? E fica meio receoso, mas a gente vê que a gente vai fazendo perguntas, vai conversando com o pessoal, eles vão abrindo mais o coração. E teve uma determinada hora que chegou o resto da equipe, então a gente estava com o Lu, com o Fer, com o Luquinha, com a Camis, todo mundo chegou lá. A gente ficou, acho que uns 10 lá, se eu não me engano. E a gente foi trabalhando o dia inteiro e a gente conseguiu... Teve uma hora que a gente conseguiu limpar quase tudo lá embaixo. E teve uma hora que o seu Valdir viu o piso da casa dele, que era branco. E daí ele começou a chorar. E daí todo mundo ficou emocionado, acho que por ver a situação, né? O cara não conseguia ver o chão da casa. E daí do nada ele começa a ver o chão da casa. Foi muito marcante pra gente. E a gente sempre falando de Jesus com ele, porque aparentemente ele falando, né? Eu fiz uma oração pra Deus enviar anjos e vocês são os anjos. Então a gente falou, esse cara, ele acredita em Deus. Então a gente foi falando com ele sobre Jesus e tudo mais. E no final, quando a gente terminou tudo e ele viu o chão já meio que branco, não completo, porque não tinha água, então a gente fazia igual a Rô falou, pegava água dali de trás que juntou uma poça e tentava limpar com uma água menos suja. Menos lamaçada, né? Menos lamaçada. E daí a gente fez um louvor. Eu lembro até hoje desse louvor, assim, a Lilian puxou um louvor, e daí a gente fez uma rodinha, ficou os 10, seu Valdir no meio, a gente fez um louvor, e daí o seu Valdir começou a chorar, e a gente também. Claro. Eu e a Lilian, a gente começou a desmoronar lá depois, na hora de dar tchau foi difícil. Então a gente fez um louvor com o seu Valdir, a gente fez uma oração com ele, e aquilo marcou, assim, a nossa viagem. Acho que, principalmente ali pro pessoal que viu o começo da casa, que tava eu, o Ricardo e a Lilian, e poder ver depois como ficou, e a gente podendo louvar a Deus e fazer uma oração no final pelo seu Valdir, foi muito marcante, especial, assim, porque a gente viu, tipo, esse é o evangelho de Deus, né? Meu Deus. Às vezes não... Pessoal, a gente vê assim o livro de Atos, né, narrando a primeira viagem de Paulo, a segunda viagem de Paulo, a terceira viagem de Paulo, e os detalhes do que acontecia nos intervalos, né, os detalhes que Deus, da obra que Deus ia fazendo, depois as cartas que Paulo escrevia, é como se nós estivéssemos vivendo o Atos dos Apóstolos, não é verdade? Com certeza. A gente foi para o Rio Grande do Sul, imagina se um de nós agora escrevesse a primeira carta aos gaúchos, né, a segunda epístola aos gaúchos, né, e qual é a influência, Rô, da igreja ir lá e limpar uma escola. Não precisa ser uma igreja para limpar a escola. Qualquer equipe de voluntários do Brasil inteiro poderia limpar uma escola. Mas qual é a tua sensação e qual o benefício para aquelas crianças que um dia vão talvez voltar, talvez já esteja até voltando a estudar na escola? Qual é o valor da igreja limpar uma escola? Eu acho que a igreja agora está fazendo o papel dela, né? Sair das quatro paredes e pôr a mão na massa, né? Então, essas pessoas que viam a gente lá, via Jesus em nós. Uhum. A gente nem precisava, Caleb, talvez falar de Jesus. Eles estavam vendo em cada um de nós Jesus ali, né? Jesus limpando um lego, Jesus
Eu tenho medo de, por exemplo, sapo, perereca, aranha, tinha um monte. Meu medo foi embora. Engole o choro e vamos limpar. Não, inclusive, temos eu um não vídeo tive da Camila medo naquele assustando. momento. Ok. É uma coisa assim, Olha só. meio surreal. Naquele momento eu não tive medo. Tanto que, na segunda vez que a gente foi para o sul, nós estávamos numa casa, o sapo não andava porque as patinhas dele estavam cheias de lama. Ele não conseguia. E não tinha água. Então, nós pegamos uma garrafinha de água, jogamos em cima do sapo. Ele saiu pulando, dando glória a Deus, com certeza. Mas... Aleluia. O sapo lavou o pé. O sapo lavou o pé. O sapo lavou o pé. Acabou o chulé. Mas eu acho que esse é o papel da igreja mesmo. Sair mesmo, porque às vezes a gente está acostumado à igreja sentar, louvar, ouvir a palavra. Agora é a hora de praticar. Sair e falar do amor de Deus, né? Vamos falar de alguns riscos práticos que nós temos. Primeiro, o foco é a missão, é Deus e é a pessoa ajudada. Existem riscos da gente chegar lá e tirar selfie e atrair a glória para nós? O que vocês acham? Com certeza. Claro, Eu acho que sempre. Aliás, isso tem acontecido muito. Acontece. O ser humano tem o coração corrompido, né? Então, é muito fácil a gente, ao invés de olhar para Deus e entender a missão que Ele está nos dando, a gente achar que a gente é que está fazendo. Uhum. Que o valor está naquilo que nós estamos fazendo, Sim. não no envio que nos foi dado. O risco da gente se posicionar numa categoria superior, né? Eu sou limpo, eu vim ajudar, e você tá sujo, e você tá sendo ajudado. E aí a gente sai contando para todo mundo o que a gente fez. Porque, claro que é melhor ir fazer e mostrar do que só criticar e não fazer nada, né? Mas existe um risco de ir apenas para mostrar ou atrair para si, querer likes, porque hoje tudo é polêmica, tudo é like, tudo é visibilidade. Qual é o risco da gente querer atrair a glória para nós e não focar nas pessoas, né? Você acha que isso sobe ao coração mesmo, Rô? Para vocês foi tranquilo? Para mim foi tranquilo, mas isso sobe o coração. Sobe porque a gente vê, por exemplo, a quantidade de voluntários que tem lá. Diminuiu bastante. Então, no auge de toda aquela catástrofe, então muita gente foi, eu fui, tirei uma foto, fiz uma selfie e vim embora. Quando a gente foi na primeira vez, tinha em torno de 120, 130 voluntários. Quando a gente veio pela segunda vez, estava em 40. Quando a gente saiu de lá, não tinha 20. Tanto que eles ficaram, poxa, somos em 8, vamos deixar e tal, né? Então, você vê por aí, você mede isso, né? Então, mas se a gente não tiver firmado no Senhor, saber qual é o nosso propósito, a gente puxa a glória pra gente. Sim. A missão é de Deus, né, Calebão? Sim. A Bíblia nos ensina que a missão é de Deus. A gente chama de missio Dei. Sim. A missão é de Deus. E por que a gente acaba querendo fazer da desgraça e da missão de Deus um selfie pra gente, Calebão? Você Sim. que é da comunicação. Né? Eu acho que é o que todo mundo tá falando, mas o que foi muito importante, acho que pra experiência minha, assim, foi que, você vê que você postar uma coisa do Rio Grande do Sul, dá muito like, dá muita visualização. Todo mundo que foi com a gente na viagem falou que postou uma foto, você vai ver que teve bastante like, bastante visualização. Mas o que eu achei mais importante, sim, pelo menos para mim e para os meninos, para quem não sabe, lá na base, eram separados os quartos, né? Então os homens ficavam para a parte de cima da igreja e as mulheres ficavam nos quartos que eram, acho que, antigas salas de criança, não sei ao certo. Salas de aula, né? Isso. Salas de aula das crianças, isso. Então a gente chegava no fim do dia e tava todo mundo assim, meio que destruído e tudo mais, e a gente percebia que a gente tava muito dependente de Deus. Vários momentos a gente, de cansaço, eu falando com o pessoal, né, a gente tá muito cansado. E, tipo assim, a gente acordava muito bem no outro dia. Então, a gente fala, é Deus que trouxe a gente aqui e tá sustentando a gente. Então, você vê que até quando, mesmo que às vezes dava vontade no coração, né, por mais que a gente é cristão, a gente sabe que existe, talvez, nas nossas melhores atitudes, nas nossas melhores intenções, um fundinho de pecado que talvez pode chamar essa glória pra gente. Mas a gente via muita dependência de Deus. E isso, acho que, como igreja, e tá num ciclo ali de amigos na igreja, a mesma missão, de estar tentando fazer algo para Cristo, ajudou muito a gente a controlar isso, a não cair nisso também. Eu vi a importância, né, de estar em missão com, por exemplo, minha pastora, de estar em missão com amigos da igreja, que a gente estava todo domingo e a gente estava fazendo algo diferente. Então eu vi que a gente começava a se ajudar nisso, de, a gente precisa depender de Jesus, a gente precisa orar para, no outro dia estar zero para puxar mais lama. Então a gente vê na dependência de Deus, em comunhão,
em igreja, foi muito importante, acho, para evitar isso. Essa é a importância, né? Quando a gente vê as viagens missionárias de Paulo mesmo, a gente percebe que ele nunca ia sozinho. E aí a gente aprende um outro valor na prática, né? Quando você vai para a missão. Vai para a missão, leva alguém junto. Sim. De 2 em 2, de 3 em 3, que seja, porque um lembra o outro. A gente consegue imaginar como que foi os bastidores das viagens de Paulo, né? As discussões, as atrapalhadas, né? As risadas, os choros, aquilo que não dá para deixar registrado no vídeo, nas cartas, né? Ô, Rô, você falou que você ajudou na primeira viagem aquele casal, na escola e... Numa igreja. Na igreja. Como é que foi? Que igreja que foi? Foi uma igreja católica e aí a gente teve que tirar as imagens, tudo para fora, dar banho, depois levar lá para dentro. A lama subiu no teto. A gente tinha que esfregar com os esfregões, com sabão em pó, que boa. Meu Deus. Aí vinha o pessoal do caminhão-pipa, com aquela esguincho forte, jogava, e a gente lá ia tirando aquela água como é suja. que foi para você, evangélica, limpar as imagens dos santos da Igreja Católica? Olha, é graça de Deus, porque ali eu nem olhei para isso, eu olhei talvez assim o testemunho de saber que ali era todos evangélicos, digamos assim, que fez essa... Queria ter conhecido o padre, mas o padre não estava lá, que ele estava num abrigo ajudando umas crianças, né? Mas foi assim, de testemunho mesmo, sabe? A gente fez com alegria, ninguém... Preservar a fé do irmão, né? Dos católicos, aquilo é importante para eles. Exatamente, porque ali a gente não está no momento de julgar qualquer coisa, colocar a nossa crença. A gente está ali para ajudar o ser humano. Servir o ser humano em suas necessidades, né? E vocês, enfim, foram a primeira viagem missionária. Quando surgiu a oportunidade da segunda viagem missionária, nós, então, fomos em 2 carros, 2 caminhonetes 4x4. Agradecer ao Fred e a Sara, agradecer ao Berna e a Tati, que cederam os carros. Fred e a Sara foram, inclusive. E você coordenou a viagem. Qual foi a motivação dessa segunda viagem missionária, então? A motivação é que a missão é para sempre. Rio Grande do Sul ganhou nosso coração, né? Ganhou nosso coração. Meu Deus, fortíssimo. Mas a motivação era de... Quando nós retornamos, então, vamos agora olhar e nós vamos parar? Vamos lá, fizemos isso e acabou? E isso é um erro muito grave que a gente está percebendo que tem acontecido. A negligência no decorrer, na continuidade do trabalho. 20 e poucos voluntários, né? Quando vocês voltaram dessa segunda vez, né? No dia seguinte iam chegar mais 40 pessoas. Então, assim, graças a Deus tá fazendo o equilíbrio. Mas, de fato, mudou muito, muito o número de voluntários, porque a mídia para de mostrar. Os voluntários, agora já receberam bastante coisa, porque logo que acontece, então é muita roupa, muito alimento, muito isso, muito aquilo, muito tudo. Só que é muito em um mês. E os outros meses? Porque, gente, o que está acontecendo lá não é trabalho para 1, 2 meses. Eu arrisco dizer que é para anos. Coisa de 2 anos, 3 anos. E digo mais, se não houver um trabalho do governo no Rio em si, vai voltar. Eles vão viver isso muitas outras vezes. Nós voltamos num domingo, e no domingo à noite, no domingo a gente saiu de lá com chuva, dessa segunda vez. E no domingo à noite eu já voltei acompanhando, porque a água já estava subindo. Muitas casas que nós já havíamos limpado voltaram a ser atingidas. Não necessariamente muitas por lama, pessoas, né? Mas por água que sobe. Por água, mas aí a lama ainda está na rua. A água subiu. A água do rio está suja, né? Exatamente. Então volta. E ali está tudo contaminado. Então você tem que voltar um trabalho novamente. Poderia falar assim, não, mas eu já fui e fiz minha parte. Só que o nosso coração, ele está queimando no sentido de, não, nós vamos até o fim. Nós começamos e a gente quer ir até o fim. E parece que esse é o sentimento mesmo, né? A nossa igreja, nós abraçamos o Rio Grande do Sul, né? Sim. Nós fomos uma primeira vez, 42 voluntários, fomos agora já com 8, e o pastor Pedro foi para uma viagem mais estratégica, no mesmo período que vocês estavam lá. Na verdade, ele chegou quando vocês estavam vindo embora, para visitar as regiões, igrejas, para ver de que forma que a gente vai poder continuar. E agora, dia 14, o pastor volta para lá com mais uma equipe. Ou seja, a nossa igreja
igreja abraçou mesmo. Parece O que é uma con- causa para nós agora, Isso. né? O Sim. conselho da nossa igreja, né, pegou um amor pelo Rio Grande do Sul. E isso é lindo, ver que não é uma coisa de 1, 2, 3 ou 42 pessoas que seja. Uhum. Mas quando você vê o conselho de uma igreja, o pastor presidente, os pastores nessa visão, aí a igreja inteira se derrama mesmo e fala, não, nós vamos. A igreja acompanhou, né? A igreja está Sim. lá. Ô, Rô, e nessa segunda viagem missionária, qual foi o teu trabalho específico? O que que você mais focou em fazer? Eu trabalhei um dia na prefeitura, que eles falam que é acolhimento. 3 dias eu fiquei num abrigo. Um dia na lavoura lá da soja. Uhum, E um dia na lama mesmo, né? uhum, No acolhimento, você fica atrás de uma telinha de um computador e a pessoa vem e você vai perguntar para a pessoa, né? O nome, quem morava, o que aconteceu. Então, cada um tem uma história ali. Então, é muito triste. Então, às vezes, você tem que engolir o choro. É uma assistência social para registrar a realidade do registrar. cidadão, né? Aí tem lá alguns itens que a gente tem que perguntar, que está dentro do sistema. Você perdeu um sofá? Quantos? Televisão, cama, louça, tudo. Então, eles fazem todo essa pesquisa, porque vai para o governo, onde o governo, eles estavam liberando 5.100 para uma cota única para enchente, né? Uhum, Então, assim, cada um tem uma história. Então, história de, eu saí de barco, quando eu vi água subindo e vieram me socorrer, eu só peguei meus remédios, minhas receitas, até interessante, né? Ela pegou os remédios, as receitas e o cachorro. E o cachorro, inclusive, quando ela estava lá na prefeitura, a cachorrinha acompanhava ela. uhum, E eu deixei a cachorrinha entrar uhum. e a gente ficou com a cachorrinha ali ajudando. Então, foi bem interessante. E no abrigo, aí tinha uma chefe do Rio de Janeiro, que lá esse abrigo chama Abrigo 15, né? Lá tem 90 pessoas. Uhum. É até um abrigo razoável, assim, tranquilo, porque tem outros abrigos, por exemplo, que chefe de facção também perdeu a casa. Uhum. Gente do mal também perdeu a casa. Como gente de família perdeu a casa. Então, aquela estrutura que foi feita, que inclusive, na primeira vez que a gente foi a Priscila, uma arquiteta, que ela projetou aquelas casinhas dentro dos abrigos, que isso ajudou muito a privacidade deles, né? Então, Vocês entendem que essas divisórias que foram colocadas no abrigo foi a nossa contribuição? com certeza. Fomos a nossa equipe, a nossa igreja, a Priscila, Que começou o projetou sonho ali, sim. e de alguma forma. E vocês colocaram a mão na massa agora dessa vez também, né? Na Sim. construção das divisórias para fazer cubículos, né? Dentro do abrigo as pessoas tinham privacidade. Teve um dia que eu nunca mexi com fio de eletricidade, a gente Fio de tirando cobre, né? ali. Eu fiz coisa que eu nunca imaginava fazer na vida, né? E nesse abrigo lá no 15, então, eram 90 pessoas. Então, foi feito curso de pães, curso de cookies, curso de pizzas. Então, as mulheres dali teve a oportunidade de aprender o que ela fazia, levava para seu quadradinho lá dentro, vamos chamar assim. E depois, e é tão legal assim, que 3 dias para mim estava bom, porque mais a gente pega muito amor nas pessoas, né? E eles dão falta da gente e a gente acaba dando falta deles. Aí tem uma história que a gente vai continuando todos os dias, né? Mas assim, o que eu achei bem legal foi que nesses abrigos aparece muita gente que quer fazer doação. Então, teve gente que doou depois, no final do curso, que eu já não estava mais lá, batedeira, para as pessoas continuar o trabalho. E tem uma que eu tenho contato até hoje, ela fez 3 bolos, já na segunda-feira que a gente não estava mais lá, na terça, nem a chefe estava mais. Então, ela já está produzindo, assim, bem E simples. vendia também? Para vender. Para vender, para trazer recurso. Trazendo recurso. Então, eles ganharam um forno também, uma pessoa doou um forno. Então, é muito gratificante mesmo a gente estar lá, poder oferecer alguma coisa e você vê que depois eles vão dar continuidade. É legal que você vê assim, você de repente dá o start para uma coisa e outras pessoas se sentem motivadas em dar continuidade ou pôr a mão na massa para ajudar naquilo também. Então, por isso que é importante essa segunda viagem, vocês já foram com bem mais experiência, né? Já chega lá andando na esteira 14 por hora, né? Já chega acelerado fazendo coisas já, né? E que nesse abrigo também eu conheci um menino lá de 20 anos, ele quer ser juiz, né?
E aí ele estava falando que tinha dificuldade na redação. Falei assim, Falei que eu precisava fazer aula de redação. Então tá bom, só um pouquinho. Saí de lá, peguei o telefone, liguei para uma amiga que mora em João Pessoa. Ela é professora, perita em redação. Escuta, sei que você queria ajudar, você não podia estar aqui. Você pode auxiliar um rapaz aqui? Assim, posso. Então, já coloquei em contato. Meu Deus. Então, assim, você não pode vir, você não pode estar aqui, mas online você pode ajudar na prática, na necessidade real. Exato. Calebão, você que é líder de pré-adolescentes aqui em Londrina, e a nossa igreja, a maioria dos nossos jovens tem condições, mora em casas boas, escolas boas. E qual é o impacto para o futuro dessa geração de pré-adolescentes, adolescentes que você viu lá? O que você acha que isso pode causar no futuro deles? Então, a gente não teve tanto contato, sim, com pré-adolescentes, porque acho que era prioridade para trabalhar com crianças, pré-adolescentes, aqueles que vão ficar bastante tempo em missão, porque eles acabam Gerando esse vínculo. gerando muito vínculo. Então, ficar 2, 3 dias, daí já ir embora, a criança fica triste, o pré-adolescente fica mais chateado. traumática ainda, É né? isso. Mas eu entendo que vai ser um pouquinho não, vai ser bem ruim na parte da educação deles, né? Até porque as escolas, como a Rô falou, a maioria está ainda desabilitada até hoje. Tem umas que não vão voltar a funcionar. Tem umas que são perto do rio ali, onde foi bastante lama também, que até hoje ninguém conseguiu limpar. Na semana que a gente foi, que a gente conseguiu fazer alguma coisa, preparar talvez uma equipe para ir limpar. Então eu vejo que essa parte da educação, do aprendizado, vai ser bem prejudicada assim, nesse tempo. E que vai demorar bastante, né? A Ká falou, isso não é um trabalho de 1 mês, de 2 meses, porque para reformar um colégio inteiro, para até construir tudo de novo ali, algo que vai ser impactante para eles na educação, vai demorar muito. Então eu vejo que é um prejuízo muito grande para a educação, principalmente nessa galera de pré-adolescente e tudo mais, nessa idade. Bom, nós já precisamos ir partindo para o final, mas se você precisar voltar lá mês que vem ou passar 6 meses lá, você faria isso, meu amor? Sem dúvida. É mesmo? E vai me deixar aqui com as crianças? Não leva você junto. Vai ter que ir junto. E você, Rô, se precisar voltar e passar um período lá, você faria isso? Com certeza, É mesmo? sem dúvida. Você, Calebão? Yes, eu também ia. Eu acho que posso falar um negócio? Claro. Que é super legal, que a gente vê, pelo menos nas 2 vezes que a gente foi, a gente não tem talvez uma dimensão de como o que a gente fez ali, ou a nossa ajuda, talvez vai influenciar no futuro, né? Mas indo da primeira vez e da segunda, a gente já vê algumas mudanças que gera no nosso coração essa vontade, essa alegria, e vê que, tipo, tem uma recompensa, e essa recompensa é Jesus Cristo na vida das pessoas, mas também de futuro e de esperança. Acho que gera esperança. Principalmente, eu acho que esperança é o nome, né? Porque de um mês, no meio do caos absoluto, logo quando tudo aconteceu, e depois de 1 mês vocês voltarem e verem, presenciarem, né, o fruto do penoso trabalho e as pessoas tentando de alguma forma recomeçar, né? A gente vê que é possível, né? Sim. Bom, nós fomos para Lajeado e quem quiser ajudar pode entrar no perfil do Instagram da Aliança Evangélica. Aliança Evangélica. E fazer doação, ou, inclusive tá lá no Instagram da Aliança Evangélica, tem todos os dados para Pix, enfim, depósito, que pode fazer, né, para ajudar financeiramente, e é bem importante. Chegou semana passada, como que chama? Tipo um mini trator. Chegou para eles lá para ajudar na retirada de lama. Então a gente está muito feliz, né? Porque a gente tira lama na pá mesmo. Dentro das casas vai continuar sendo na pá. Mas, gente, no quintal, esse mini trator vai ser fundamental, porque vai ajudar demais no trabalho. Então, assim, toda doação, e eles prestam conta, eles fazem um relatório do que está acontecendo, então vale a pena ajudar, um povo muito bom. A nossa motivação justamente foi pela seriedade e consistência, né? Então, a Aliança Evangélica, que é uma instituição que unifica muitas igrejas, denominações, instituições, editoras, né? Tem consistência, e eles se instalaram na AME, né? Associação Missionária Evangélica de Lajeado, AME Lajeado. Então, a igreja virou uma base missionária, literalmente, né? E nos fins de semana tira tudo, coloca a cadeira para o culto acontecer. Agora as cadeiras permanecem. Tá. Porque fizemos um hub, né, de outras igrejas. Então chega ali na AME, ou, por exemplo, está vindo uma carreta, aí descarrega em um outro ponto, e a gente também está fazendo esse trabalho de ajudar, e
colocando em outras igrejas para ajudar. Então, na AME está ficando uma quantidade suficiente para atender mais ou menos a região que ela está ali. Uhum. E o restante que vai chegando, tem outros centros de distribuição que nós fomos construindo. A Aliança Evangélica construiu. Legal. Importante ressaltar que quem não vai, mas ora e envia recursos, também está fazendo missão. Muito. Né? Então, quem pode, na nossa igreja mesmo, no perfil no Instagram da nossa igreja, tem lá o Pix, você pode fazer doações para a nossa igreja. Perfeito. Com o final 05, essa doação está sendo destinada para o estado do Rio Grande do Sul e nós vamos continuar indo lá. Calebão, uma mensagem final para as novas gerações, para os jovens adolescentes do Rio Grande do Sul e para os jovens adolescentes que estão nos assistindo de uma forma geral. Acho que a mensagem que fica no nosso coração, e é essa esperança, né, que Jesus coloca no nosso coração, no serviço ali, mas acho que principalmente para o pessoal que está lá no Rio Grande do Sul, acho que uma mensagem que conforta esse coração é, não vou lembrar o versículo, mas tem um versículo na Bíblia que fala que pra gente não confiar no nosso próprio entendimento, mas descansar em Deus, né? Uhum. Então acho que meu conselho talvez seria esse, para momentos tristes de tanta destruição, de tanta coisa assim, talvez a gente não confiar no nosso entendimento, mas confiar que Deus tem um plano ali para eles e vai ajudar o Rio Grande do Sul a se reerguer. A gente já tem visto frutos, como eu falei, nessa segunda viagem a gente já percebeu algumas mudanças. Dá uma alegria no coração poder ver que tipo, o pouquinho que você fez em 3 dias, você voltou lá, o tiozinho que a gente ajudou, o seu Valdir estava lá feliz, morando na casinha dele. Então você vê que... Seu João. Então você vê que o pouquinho que a gente faz gera esperança. Então, pro pessoal que está lá também, descanse no Senhor. Acho que seria meu recado para eles, descansar no Senhor. Descanse porque no existe Senhor. esperança e Amém. Jesus tem feito grandes coisas lá e ainda vai fazer também. Amém. Rô, você que trabalha com sexualidade, que mensagem que você deixaria para as pessoas do Rio Grande do Sul para viver uma sexualidade para a glória de Deus? Sejam pessoas que têm desvios, lutas, que lutam com homoafetividade, mas também para os casados, para os jovens que têm as suas necessidades, para os viúvos que perderam suas esposas, as viúvas, como viver uma sexualidade redimida, uma sexualidade para a glória de Deus num ambiente caótico como é do Rio Grande do Sul. Que mensagem que você passaria? Olha, a mensagem que eu passaria na verdade, precisaria de ter gente lá, né, para dar esse suporte, né, porque tudo isso vem à tona, aonde eles vão poder buscar ajuda. Uhum. Então, o campo está branco, sabe? Eu vejo assim, tanto que naquele abrigo, onde uma menina de 18 anos não sabe quem é Jesus, em 2024, então você vê que o que prevalece lá não é um ambiente cristão. Então, a mensagem que eu diria é o seguinte: você que está com algum conflito, ou no seu casamento, ou na sua sexualidade, ou os pais com os filhos, porque tem abusos lá também, né? Isso é muito e triste. Precisa desse acolhimento. Procure alguém que possa te ajudar, procure a Aliança, procure a Igreja AME, procure uma igreja que possa te acolher para fazer isso. Eu acho que não desista, você não está sozinho. Tenha coragem. Uhum. Jesus é a esperança. Meu Deus. E tudo pode mudar. Amém. Amém. Busque ajuda, é o segredo. Tudo pode mudar. Ajuda. Porque precisa de gente lá, né? Porque o campo está branco. O banco está branco, que a gente ajuda, mas a gente teria que ter um tempinho, que eu senti, assim, da gente ter um tete-a-tete com a pessoa. Parar, vem cá, vamos parar, vamos conversar. Como está seu coração? Meu Deus. E quando você faz essa pergunta, você não sabe o que vem. E você precisa de tempo para ouvir, né? Porque as pessoas estão necessitadas de falar, né? Nesse abrigo, por exemplo, uma mulher lá, 3 dias. O gaúcho, às vezes, é uma metralhadora para falar. Eles falam bem rápido, né? É até difícil entender. E aí teve uma senhora, uma mulher lá, e eu falei para ela: fala devagar, não estou entendendo, respira. E eu conversei um pouco com ela. Aí no outro dia ela veio, e ela trabalhava o dia inteiro, né? Aí no outro dia, no final da tarde, ela vinha e falava assim: foi tão bom o meu trabalho ontem. E ela teve uma situação difícil, e então ela joga água quente assim para se mutilar, né? Meu Deus. Por uma situação que ocorreu na família. E aí todo dia ela vinha, então ela tinha alguém para chegar e falar.
não sou melhor que ninguém, podia ser outra pessoa ali. Mas ela tinha uma referência para chegar e falar assim, meu dia foi bom. Você percebeu que eu estou falando mais devagar? Eu falei, na verdade eu não tinha percebido, mas eu falei assim, nossa, mas é mesmo e tal. E no outro dia, ela foi falando mais devagar também. E aí um dia ela citou que estava com nódulo, não sei e tal. Eu falei assim, posso orar? E eu orava todo dia por ela. Mas esse dia, posso orar? Pode, eu vou orar por cura. Você crê que Deus pode te curar? Aí ela falou, creio. Então põe as mãos nos seus seios e eu vou pôr a mão em cima das suas mãos, tá bom? E foi assim um momento único e eu sei que Deus fez alguma coisa. Amém. Né? Aleluia. Então o campo está branco. O campo está branco. E você, Marzão, que mensagem você diria para os pastores, líderes, você que cuida de juventude aqui na nossa igreja, mas é pastora, o que você diria para os pastores e líderes que estão lá no Rio Grande do Sul, no meio dessa reconstrução? Minha palavra é de encorajamento, no sentido de que eles não estão sozinhos. O Senhor está levantando um exército ali dentro. O que a Rô falou sobre os campos brancos é o que eu trago de mensagem dessa segunda viagem. Os campos estão muito brancos e a gente está orando para o Senhor levantar trabalhadores, porque a obra é dele e ele tem pressa. O Senhor tem pressa. Então, realmente eu vejo isso. Os pastores não precisam se acovardar ou ter medo. É hora deles pedirem ajuda, estenderem a mão, e o Senhor está levantando um exército, sem dúvida alguma. O Brasil se mostrou muito solidário, muito Sim. unido, muito humano, Sim. né? Vale ressaltar o poder da iniciativa privada, né? Perfeito. Na reconstrução do Rio Grande do Sul. Mas... Muito bem, chegamos ao final. Eu não fui na segunda viagem, né? Eu fui na primeira. E para ilustrar tudo isso que nós estamos falando, quando eu estava lá na base preparando cestas básicas, os kits, de repente chega lá um grupo de presidiários com roupas alaranjadas, junto com um agente penitenciário, levando aqueles homens para a base para ajudar, porque eles queriam ajudar. Então, Deus vai levantar ajuda de onde Ele quiser, para que as pessoas se sintam protegidas, ajudadas e o Rio Grande do Sul seja realmente reconstruído. Este foi o Pode Liderar, acompanhado aqui da esposinha, Camila, Rosália, obrigado, Calebão, obrigado. E você pode nos ajudar divulgando esse vídeo, você pode divulgar o perfil da Aliança Evangélica, da AME Lajeado, primeiro IPI de Londrina, nas redes sociais. E lembre-se, você que é um cristão, você é chamado para liderar. Um cristão, ele lidera orando, ele lidera enviando recursos, capacitando pessoas, ele lidera indo e ajudando em loco, onde há necessidade. Então lembre-se, pode liderar. É só você, nas mãos do Senhor, se permitir ser usado e você vai se agigantar nas mãos do Senhor. Muito obrigado, gente linda. Pode liderar o podcast que você ouve e já pode sair liderando por aí, até no Rio Grande do Sul. Um beijo, um abraço, tchau. Valeu, pessoal. Valeu.